Hoje nós vamos ver a comédia de ficção científica, Flaubert, uma invenção desmiolada. Philip Brainard é um professor, um gênio científico da Universidade Medfield. Porque ele sempre concentra em suas pesquisas, ele perdeu o casamento com Sarah 2 vezes. Sarah fica decepcionada com ele, porque o trabalho é muito ocupado. A vida de Philip também é cuidada por 2 robôs que ele inventou. Weber é responsável pela limpeza da casa. Weber gerencia a vida diária e a programação de Philip, para que Philip não perdesse seu 3º casamento. No início da manhã, Weber lembrou Philip, mas em sua mente havia apenas dados experimentais. Medfield, universidade onde Philip está trabalhando, não pode pagar a dívida, então a escola foi forçada a fechar. Isso incomodou Sarah, a diretora da escola. Philip está trabalhando em um composto químico estável. Ele queria usar essa invenção para salvar a faculdade de sua noiva. Então ele se trancou no laboratório da escola. Nesse momento, Philip foi incomodado por Wilson, a pessoa que roubou os resultados da sua invenção. No passado, Wilson era um amigo de faculdade de Philip. Antes da formatura, ele roubou os resultados da pesquisa de Philip. Depois, ele ganhou o cargo de professor da Roland Universidade. Além disso, Wilson também ama muito Sarah. Ele tinha certeza de que Philip se esqueceria desse casamento. Ele poderia facilmente conquistar o coração da bela mulher. Mas quando Philip chegou em casa, olhando para os dados no computador, imediatamente reajustou o estudo. Sua pesquisa deu um novo passo. Vendo isso, Weber apenas teve que deletar a programação do casamento. De repente, instrumentos experimentais explodiram. Faz com que todo o laboratório de repente entre no caos. O seu rosto tornou-se preto e o cabelo bagunçado. Mas na época ele pensou que seus esforços nos últimos 2 anos haviam falhado. O recipiente do composto químico vibrou repentinamente. Philip abriu para examinar, uma massa azul mágica apareceu. Esta massa azul parece uma criança curiosa. Não só poderia tocar Philip, mas também autoelástico, tem forte resiliência. Philip chamou o composto químico Flaubert. A fabricação bem-sucedida da Flaubert deu esperança a Philip. Ele acha que apenas vendendo os resultados desta pesquisa, ele vai salvar o Medfield College. Como resultado, ele esqueceu seu 3º casamento. Sarah, que agora o esperava na igreja, entrou em desespero. E Wilson está sempre ao seu lado e cuida dela. No dia seguinte, Philip de repente se lembrou de seu casamento. Ouvindo o lembrete de Weber, ele percebeu que havia perdido o casamento novamente. Para recuperar a confiança de Sarah, ele trouxe Flaubert para a escola. Sarah está muito decepcionada, não tem nada a dizer a ele. Ela acha que a Flaubert é apenas uma massa verde inútil de geleia. Philip estava prestes a mostrar a ela, mas Flaubert logo saiu de seu bolso e voou para longe. O show de Philip falhou. Sarah decidiu se separar dele com raiva. O filho de Chester Oeniker, o patrocinador da escola, foi reprovado em química e não pôde entrar em Harvard. Chester considerou que era a culpa do professor de química Philip, porque ele quer mudar o desempenho acadêmico do filho. Ele ordenou que os juniores fossem à casa de Philip para explorar, na esperança de agarrar Philip e forçá-lo a se comprometer. Os juniores invadiram na casa dele. Eles o viram fazendo um experimento. Para testar o uso desta Flaubert, ele misturou o bloco de Flaubert em pó em uma caixa. Em seguida, aplique a mistura na bola de golfe e boliche. A bola de golfe e o boliche, após serem enxaguados com uma camada de creme contendo pó de Flaubert, em contato com o solo, começaram a se espatifar por toda parte. Finalmente voou do porão subterrâneo no céu. Os 2 subordinados foram atingidos na cabeça pela bola. Depois de receber as informações, Chester adivinhou que Philip possuía uma invenção muito benéfica. Para reconquistar o coração de Sarah, Philip esfregou Flaubert no carro. Essa Flaubert possui enormes quantidades de energia, fazendo com que o carro voe. Philip e Weber dirigiram o carro para a casa de Sarah. Enquanto isso, Wilson também está persuadindo Sarah a ser sua namorada. Mas a Sarah recusou. Wilson apostou com Sarah no jogo de basquete. Se o Roland College ganhar o Medfield College, ela terá que sair de férias com ele. Sabia que o Medfield College absolutamente não poderia vencer Roland. Philip estava infeliz. Ao vê-lo sofrendo por Sarah, Weber ficou com o coração partido. Embora ele seja um robô, ele gosta do Philip, e surge um pensamento. Ele usa o espaço tridimensional para simular a imagem de uma linda garota. Em seguida, colocou a imagem no sonho de Philip e beijou. Mas Philip de repente levantou e ficou animado para pensar em uma maneira de ajudar o time de basquete de Medfield a vencer. Philip foi imediatamente para a quadra de basquete se preparar.
Ele aplicou a solução Flubber em sua bola e sapatos. Então ele saltou algumas vezes para testar. Mesmo tendo sofrido uma queda dolorosa, ele ainda estava feliz que o experimento foi bem sucedido. Quando voltou para casa, espalhou a solução nos alfinetes. Para evitar suspeitas do público e do árbitro, ele borrifou uma tinta de camuflagem. Em seguida, prenda-o sob a sola dos jogadores. Quando o fósforo estiver na metade, a pintura também irá desbotar gradualmente. Os jogadores terão o poder de rebote do Flubber para vencer. Tudo está nos cálculos de Philip. A Medfield Universidade perdeu na primeira metade. Na próxima metade, Philip apareceu em campo. Esfregue a solução Flubber em suas mãos e aperte as mãos de cada jogador. A próxima rodada acabou de começar. Os jogadores têm um desempenho incrível graças ao poder da Flubber. Eles não apenas acertam a bola rápido, mas também têm boa resiliência. O público em campo ficou surpreso. A diferença de pontos diminui gradualmente. Chester também descobriu o problema. Um último minuto antes do final da partida, a escola de Medfield pediu uma pausa. Um jogador de repente descobriu. Havia um prego sob seu sapato, então o tirou. Vendo isso, Philip saiu correndo. Use uma toalha encharcada de Flubber para limpar a sola dos sapatos do jogador. Sob sua orientação, o jogador bloqueia o passe do adversário. Ele saltou algumas vezes, pegou a bola. Finalmente, Medfield Universidade ganhou. Isso deixou todas as pessoas surpreendidas. Ajudando Medfield a vencer, Philip ficou muito animado. Quando a partida acabou, ele rapidamente foi procurar Sarah para explicar. Mas Sarah não acreditou. Então ele se desesperou. Ele voltou para casa, sem saber que a cena de seu carro voando no céu foi vista por Chester. Ele teve um pensamento ruim. Philip foi para casa e confidenciou seus sentimentos por Sarah com Veebo, olhando para a expressão consternada de Philip. Enquanto Philip estava dormindo, Veebo procurou por Sarah. Mostre os sentimentos profundos de Philip para Sarah. Sarah terminou de assistir e ficou muito emocionada, não apenas procurando por Philip à noite, mas também remova todos os mal-entendidos anteriores. Os dois estavam sentados em um carro voando no meio do céu noturno. Depois de discutir com Sarah, Philip decidiu vender a Flubber para a montadora. Em seguida, use os rendimentos para pagar o empréstimo da escola Medfield. Mas os dois acabaram de voltar para casa. Encontraram Chester, que estava esperando aqui há muito tempo. Ele pede a Philip para trazer a Flubber para pagar a dívida. Sua sugestão foi rejeitada pelos dois. Chester pediu aos subordinados para se infiltrar na casa de Philip. Eles não apenas esmagaram Veebo, mas também roubaram a Flubber. Neste momento, Philip pegou o Flubber e vendeu-o para outra empresa automobilística. Quando ele e Sarah alegremente pagaram a conta, vendo a bagunça no chão, o dano de Veebo exacerbou Philip ainda mais. Felizmente, Philip encontrou os dados que Veebo mantinha em seu computador. Veebo expressou seus sentimentos por Philip. Philip usou os dados restantes para criar um novo Veebo. Para recuperar o Flubber, Philip e Sarah encontram Chester para negociar. Chester é um homem ganancioso. Embora ele concordou em cancelar a dívida, mas forçou Philip a entregar os resultados de 2 anos de pesquisa. Philip fingiu concordar. Em seguida, controla suavemente o carro para parar fora da sala. Philip tenha descoberto que Chester convidou Wilson para estudar. Ele apenas sorri e destrava o suporte para Flubber. Depois de tirar a Flubber, ele acendeu a luz. A Flubber foi atingida pela luz, entrou em pânico e disparou. Enquanto Flubber estava destruindo a casa, Sarah e Philip apoiaram-se nos sapatos pré-Flubber sob as solas para agir rapidamente. Os dois foram libertados do controle, lutando contra seus inimigos. No final, os dois venceram os bandidos. Philip vingou Veebo. Depois, Philip vendeu todas as técnicas envolvidas na Flubber, para manter Medfield. Sarah também entendeu Philip. Graças à ajuda de Veebo nova, os dois concluíram com sucesso seu casamento. Então eles dirigem o carro voando no céu e começam a lua de mel.